Braz, Dorival Júnior, né? Porque o Dorival chega no Flamengo, faz um excelente trabalho. Pra mim tava sendo impecável até poupar em jogos do Brasileiro que eu não concordei, mas faz um trabalho excelente. E ainda não tem a renovação, né? Primeiro, o Flamengo espera já tocar ou tem aquele negócio, não, vamos esperar a decisão de título, porque você mesmo falou, o Flamengo é uma pressão gigante. Se chegar e não ganhar, a torcida vai cobrar do mesmo jeito do que se não tivesse chegado. Vai ter uma renovação, já se caminha para isso. E outra, se fala que o nome dele tá na lista da seleção brasileira. Suponha, Dorival vai para uma seleção, já tem um nome? Vocês têm esse planejamento antecipado, não precisa me falar nome, ou não? Vocês esperam saber se isso vai se concretizar ou não? Não, essa segunda possibilidade de seleção. Essa segunda colocação aí, ela é totalmente desconexa, não a pergunta da primeira. A primeira é o seguinte, o que eu posso falar é que o Flamengo quer continuar com o Dorival e tenho certeza absoluta que o Dorival quer continuar no Flamengo. O Flamengo quer continuar independente de ser campeão ou não? O Flamengo quer continuar com o Dorival e o Dorival quer continuar no Flamengo. Na hora certa a gente vai sentar, vai se ajustar e eu tenho certeza absoluta que vai acontecer o melhor caminho para o Flamengo nesse processo. Independente das finais. O Flamengo quer... o Flamengo quer o Dorival... Tu é preparado pra estar aí, mas eu sou preparado pra estar aqui. Bom, é aí que o papo fica bom. Eu vou tentar daqui, você vai tentar daí. Você é um grande jornalista, você é preparado pra estar aí, eu sou preparado pra estar aqui. O que eu falo é que o Dorival quer continuar no Flamengo, o Flamengo quer continuar com o Dorival. Na hora certa, a gente vai se ajustar e vai ter o melhor caminho possível para os dois. Eu estou com muita legitimidade para falar isso aí por uma coisa. O Dorival, na carreira, nunca quebrou um contrato. Ele jamais quebrou um contrato em que ele estava em vigência de um time. Vinha árabe aqui e botava um caminhão de dinheiro para ele. Ele continuava no clube até o final do contrato. Vinha outros clubes maiores, da onde ele estava, ele contava lá. O Flamengo foi lá e conseguiu fazer com que ele, a primeira vez, quebrasse um contrato em vigência dele. A gente deve ter alguma habilidade, porque dinheiro os árabes também têm. Então eu tenho uma relação boa com ele também, e é isso. Eu não tenho... A gente, na hora certa, vai tratar dessa renovação aí, vai ficar tudo tranquilo. Agora, sem correr da sua colocação ou da sua pergunta do segundo momento. Possibilidade de seleção brasileira. Porra, a gente contrata ele. A gente renova com o Dorival. E 2 meses depois, ele vai para a seleção, ou a seleção o convoca ou o contrata. Primeiro, tem uma coisa aí. É que a gente estava certo na renovação. Se ele foi para a seleção brasileira na sequência, é que a gente estava certo da nossa decisão de renovar, de querer o treinador. Aliás, tu bateu bem quando a gente contratou. Bati, mas eu assumo. Bateu bem. Eu não corro de nada, irmão. Eu não corro. Essa diretoria é uma piada. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. É que agora eu tô falando rindo, aí quebra tudo. Não quebra nada, mas comigo você sabe que pode falar. Enfim. Eu não corro. Eu falei. E outra coisa. Dorival. Pra mim, quem falar que o Dorival era o nome ideal, tinha que ter falado na época. Você é um que pode falar na minha cara. Porque você contratou. É isso, beleza. Agora, fica um bando de gente também falando, Pilhado falou isso. Quem falou no nome do Dorival? Ninguém. Ninguém meteu a cara. Na mídia, ninguém. Ninguém falou, o Dorival é o nome ideal. Não, se falou do Vojvoda, se falou do Jorge Jesus, se falou do Leonardo Jardim. Mas quando? Na do Jorge? Quando caiu. Esquece. Sim, quando caiu o Paulo Souza. Só tinha um nome. Só teve um nome nesse processo. Jorge Jesus. E um que queriam botar, que eu não vou falar quem é. Que estavam arrumando uma maneira de querer ajustar. Era o Dorival.
Agora, era o Dorival. Mas então, o que eu digo na imprensa, na torcida, ninguém falava, o Dorival é o nome ideal. O Dorival tava no Ceará. Pô, aí eu acho que você tem mérito. Como eu acho também que errou muito no Paulo Souza. Sim, é isso. Sim, mas não, pelo menos você tá falando isso. É isso. Eu só apanho do Brasil do Paulo Souza e não tenho crédito do Jorge Jesus, nem dos outros, nem de Não, nada. mas eu falo do Dorival hoje que ele tá voando. Eu não tenho esse orgulho de ficar criticando até a morte que eu critiquei quando veio. Lógico, nem tem Agora, é porque eu via, o Dorival só conquistou uma Copa do Brasil em tantos anos de carreira. Eu falava, será que é o cara pra assumir o Flamengo com cobrança de título? Um dos motivos em que a gente conseguiu êxito na quebra desse contrato, que eu falei aí que ele jamais quebrou um contrato dele, quando eu conversava com ele, eu falava, Dorival, eu sei que você nunca rompeu um contrato, eu sei que você tem dificuldade para dormir rompendo um contrato, só que está na hora de você ganhar título. Você precisa ganhar título. É isso, porque eu pensava isso. Pô, o cara nunca conquistou um título de expressão. O Flamengo precisa... Eu fiz o inferno na cabeça dele pra falar, vem, o time é bom, o elenco é bom, a estrutura é maravilhosa. Você vai se dar bem aqui. E foi isso, graças a Deus, até agora está muito bem encaminhado as coisas, né? A gente aí, numa Libertadores, numa final, numa Libertadores da América, numa outra final de uma Copa do Brasil, que também é um título nacional importante, e na guerra aí do Campeonato Brasileiro, que eu falo de coração, eu acredito até o fim, eu acredito até a hora que a matemática fala, ó, não dá mais, porque ninguém consegue mais alcançar o time que está na frente, entendeu? Então a gente acredita e vamos ver o que faz aí. Agora, eu sou que é o que você está falando. Eu acho que eu sou mais leal do que muitos que só te bajulam. Porque eu venho na tua cara e falo. Falei sim. Sim, claro. E eu critiquei o seguinte, eu critiquei o Dorival, critiquei o Paulo Souza, que a gente vai falar. Achei no começo já uma escolha ruim, mas depois eu achei que demorou pra tirar. Mas antes estava fechado com o Paulo Souza, teve vários... Eu não, eu nunca estive. Sim, eu não. O que teve um monte de gente que apagou o Twitter... eu era xingado por isso, todo mundo fechado com o Paulo Souza, eu falar, cara, mas vou te falar, eu acho que o futebol também... Por que você escolheu o Paulo Souza? Isso. Porque na época era melhor, a gente tinha duas opções ali, a gente achava que era o melhor ali, função do trabalho que ele tinha feito no Fiorentina, enfim. Você acha que demorou para tirar, Braz? Não, porque essa é a resposta que eu mais... Essa é a pergunta que é mais feita em mim. E a situação que eu mais analiso, por perguntarem tanto sobre isso aí, é a que eu mais faço reflexão para tentar não errar mais para frente. Mas você mesmo está falando aí que ele jamais era a sua opção. Sim. E jamais era a opção de muitos. Quando você tira um técnico, quando você detecta que tem que tirar um técnico com a comissão técnica, esse passa a ser o teu primeiro problema, mas na sequência você tem o segundo problema. É quem é que vai entrar ali. Você tira e depois vai achar um técnico? Você analisa o mercado, deixando o técnico ali, tentando reverter, mas você não está deixando ele tentar reverter por tentar reverter. Você está deixando ele tentar reverter porque você está numa análise e uma escolha na sequência para entrar no lugar desse aqui. Então, assim, eu entendo as críticas, entendo as perguntas, mas quando eu faço essa reflexão, beleza, tinha que tirar, mas botar quem? E quando a gente escolheu o Dorival, a gente bateu com essa situação aí, da escolha ser um técnico que nunca tinha rompido um contrato. Então eu deixei criar situações de segurança para mim, para que quando eu fosse em cima do Dorival, a gente conseguisse arrastar ele com tudo do Ceará. Talvez eu tenha perdido aí 1, 2 jogos, alguma coisa, mas eu acho que tão importante
quanto ali à época, foi que deu certo. Eu falo que foi a primeira contratação da janela, porque a janela que a gente fez, na minha análise, foi muito boa, foi muito acima da média. A gente traz o Dorival, a gente traz o Everton Cebolinha, Vidal, traz o Vidal, traz o Pulgar e traz o Varela. Quando esses todos chegam lá e começam a treinar no dia a dia, com um técnico novo, mexe no vestiário inteiro, mexe nas situações todas. E numa paralela das contratações, a gente começa a soltar os jogadores no mercado que a gente achava que deveria ter uma oxigenação. A gente resolve a vida com Isla, resolve a vida com Arão, resolve com Gustavo, um cara fenomenal, cara muito gente boa, um cara correto, ajudou muita gente. Então é isso. O Vitinho. Então foram essas duas paralelas aí. Quando eu falo de janela, eu acho que a janela foi muito boa para os dois lados, na entrada e na saída. E quando a janela é boa na saída, não necessariamente é porque a gente quer se livrar do jogador. Eu acho que, na nossa análise, é que se completou um ciclo para tal jogador que está saindo. Assim, o Arão, por exemplo, jogador importantíssimo para todos os títulos que o Flamengo teve. O Arão foi o primeiro jogador que eu renovei quando eu assumi em 19, que tinha um monte de gente que queria já tirar. Um monte. É que agora, tem uma porrada de engenheiro de obra feita, mas tinha um monte. Lá em 19, lá em janeiro de 19, renovamos com o Arão. Eu acho que tenho certeza que a gente estava certo. E é isso. Os jogadores, o Gustavo, campeão aí do Campeonato Brasileiro, o Arão, o Isla foram campeões brasileiros lá, cumpriram as suas funções e o Flamengo teve essa possibilidade de fazer essa oxigenação junto com esses jogadores que chegaram. E aí eu acho que isso aí foi muito bom para o Flamengo, ganhou todo mundo, ganhou o Dorival também neste processo, neste quadro que eu estou falando aqui. Falando no Dorival, a única crítica que eu fiz ao trabalho do Dorival: poupar o time titular contra o Palmeiras, quando o Palmeiras era o líder e o Flamengo o vice-líder, que poderia diminuir muito a distância, e principalmente contra o Ceará. Porque o Flamengo tinha vencido o Vélez por 4-0, ia ter o jogo de volta já passado para a final, e tinha o jogo contra o Ceará no Maracanã para diminuir a distância para o Palmeiras, se eu não me engano, para 5 pontos. E ali eu achei um grande erro de planejamento, mas sempre falei, não estou criticando o trabalho do Dorival. Porque o cara tá em 2 finais, reconheço, falei mal lá atrás, sempre falei, inclusive nos programas. A diretoria participou disso? Porque sempre se levanta essa questão, a diretoria também interferiu, diretoria também queria poupar no Brasileirão, não. Ou foi só o Dorival? Não, quando você fala sobre o Dorival, parece que é uma ação do Dorival. Não é assim que funciona. E aí, você está me dando a possibilidade da gente falar de um assunto aqui que é muito bom de se falar. O Flamengo joga com o Atlético Paranaense, um jogo que foi uma pedreira. Aos ouvintes, a todo mundo que está nos ouvindo aqui, todo mundo sabe, mas eu vou voltar com esse assunto aqui. Lá se joga no sintético. Os jogadores saem, os que não estão acostumados, com várias dores musculares, com várias dores aonde. E o Flamengo tem a falta de sorte do jogo subsequente também ser num campo sintético. Que foi Allianz Parque e o Palmeiras. Que foi o Allianz Parque. E aí, por sugestão da ciência, da parte do departamento médico, dos fisiologistas, lá,
se tinha uma preocupação muito grande dos jogadores entrarem 3 dias depois em campo de novo, num campo sintético. Então, esse foi o fator preponderante em relação a entrar lá com um time misto. E o Flamengo jogou bem, o Flamengo saiu na frente, poderia ter ganho o jogo, não ganhou. Mas foi isso. O fato de ter na sequência 2 jogos no sintético deixou a gente muito desconfortável para o processo decisório, que é do Dorival, mas para os encaminhamentos até a decisão dele final em relação à tomada de decisão desse jogo, que infelizmente a gente empatou. Não que o resultado do empate lá fosse ruim, mas naquele momento a gente precisava da vitória para encurtar ali. E aí tem a situação do Ceará 20 dias depois. E aí já é na sequência disso tudo. Flamengo em jogos que todos eram importantes, todos eram de decisão. Ali uma Libertadores da América com oitavas e quartas. Não, com quartas e semi. E você com quartas e semi também do campeonato da Copa do Brasil. O Dorival achava a gente achou que deveria entrado ali com o Ceará. Infelizmente a gente não ganhou aquele jogo, mas você não pode atribuir àquele jogo do Ceará o fato da gente tá com essa distância toda contra o primeiro colocado. Eu acho que Você acha que ele poderia ter sido o time titular? O do Ceará? Porque não, o Vélez já estava decidido. Mas aí que tá. Mas aí você está indo pela análise só esportiva. A gente tem que ir para a análise da fisiologia também, da ciência. Esse jogo aí que você falou que estava decidido, ele está decidido, mas não para o campeonato ali. A gente continua numa sequência de campeonato. Então, assim, não adianta a gente ficar falando desse assunto. Eu te respondi que a questão do Palmeiras foi decisão da ciência, foi decisão da fisiologia, do departamento médico. É lógico que o processo, quem fecha a conta, nesse caso, é o Dorival. Mas atribuir a ele ao processo decisório como erro é uma loucura e é uma inverdade e não é justo com o Dorival. Acerta todo mundo, erra todo mundo. É uma decisão em conjunto. Sim. Quando poupa ou quando coloca o time titular é em conjunto. Não, os encaminhamentos são em conjunto. Você tem informações da fisiologia, tem informações do departamento médico, estão junto ali, você tem outras informações ali, até do jogador. O jogador é ouvido. Como é que você está? Como é que você está se sentindo? Está achando? O jogador se conhece, tem jogador muito experiente ali. Então, e aí o Dorival decide. E decidiu aí por essas situações. Eu acho que a gente tem que dar um jeito e tentar reverter esse quadro. Ou vamos até o final dessa situação aí.